Tudo o que falaremos aqui serão peças. Peças de um quebra-cabeça que, quando montado por completo, revela uma imagem tão grandiosa, tão abrangente, tão absolutamente definitiva, que nenhuma mente humana consegue processar em sua totalidade. Hoje você vai ver o quadro completo. Do começo ao fim. Do arrebatamento à eternidade. A história mais importante que já foi escrita, narrada em sequência, sem cortes, sem suavização, sem nada omitido. Fique comigo do início ao fim. Porque o que vem à frente é o roteiro completo do fim do mundo. E você precisa saber cada capítulo antes que ele aconteça. Antes de começar, você precisa entender em qual perspectiva essa narrativa está sendo contada. A perspectiva que vamos seguir aqui é a chamada pré-tribulacionista, a mais amplamente defendida. Ela sustenta que a Igreja de Cristo será arrebatada antes do início da grande tribulação, que os crentes não passarão pelos 7 anos de julgamento que se abaterão sobre a terra, que a graça de Deus inclui a remoção do seu povo antes que a ira seja derramada. Isso não é detalhe menor. É o coração da esperança que vai percorrer cada momento dessa narrativa. O mundo que antecede o arrebatamento é o mundo em que você vive agora. E a Bíblia o descreve com uma precisão que deveria tirar o sono de qualquer pessoa acordada. 2 Timóteo capítulo 3 descreve os últimos dias como tempos difíceis, onde os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, ingratos, sem afeto natural, intemperantes, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade mas negando o seu poder. Não é uma descrição do futuro distante. É a descrição do presente imediato. Do feed das redes sociais. Do noticiário de cada manhã. Ao mesmo tempo, guerras e rumores de guerras. Fomes em vários lugares. Terremotos. Pestilências. O Evangelho sendo pregado em toda a terra. Israel restaurado como nação. Jerusalém sob controle judeu. O Eufrates secando. Os preparativos para o terceiro templo avançando em silêncio. A tecnologia de controle global sendo construída tijolo por tijolo. E a Igreja, o corpo de Cristo na terra, sendo chamada a vigiar, a orar, a estar pronta. Como as 10 virgens da parábola, com as lâmpadas acesas e o azeite suficiente para a noite inteira. O arrebatamento. E então acontece. Sem aviso. Sem contagem regressiva. Sem anúncio jornalístico. Em um momento que ninguém esperava, em uma hora que nenhum homem conhecia, o céu se abre de uma forma que não é visível para todos, mas que é irresistível para aqueles que pertencem a Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Em um segundo. Em um piscar de olhos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. A transição mais abrupta que qualquer ser humano já experimentou. Os mortos em Cristo ressuscitando primeiro. Os vivos sendo arrebatados logo depois. E o mundo que ficou para trás acordando para o maior vácuo que a história já viu. O impacto do arrebatamento sobre o mundo que ficou vai ser de uma magnitude que é quase impossível descrever. Aviões caindo porque os pilotos foram arrebatados. Carros desgovernados em rodovias. Hospitais sem equipes. Famílias acordando para encontrar camas vazias onde havia pessoas. Crianças cujos pais sumiram. Berços vazios onde dormiam bebês. O caos vai ser imediato, global e sem precedente. E as explicações que o mundo vai tentar dar para o desaparecimento de centenas de milhões de pessoas vão ser tão desesperadas, tão distantes da verdade, que vão abrir o caminho para a maior mentira que a humanidade já acreditou. Porque na ausência da Igreja, na ausência do sal e da luz que continha a podridão e iluminava a escuridão, o mundo vai ficar vulnerável ao engano mais sofisticado que Satanás já preparou. A primeira metade da tribulação. O período de 7 anos começa com um acordo. Daniel capítulo 9, versículo 27. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. Uma semana de anos. 7 anos. Um pacto envolvendo Israel, provavelmente permitindo a construção do terceiro templo,
celebrado pelo mundo como o maior avanço diplomático da história. E o homem que vai produzir esse acordo vai ser recebido como Salvador, com carisma sobre-humano, com eloquência que nunca foi vista, com poderes que vão parecer sobrenaturais, porque Satanás lhe deu seu trono e grande autoridade. Os primeiros 3 anos e meio vão parecer, para muitos, o início de uma nova era. Uma era de paz, de estabilidade, de esperança renovada. Mas abaixo da superfície, os selos estão sendo abertos. Os cavaleiros estão saindo. O engano do cavaleiro branco, a guerra do vermelho, a escassez do preto, a morte do amarelo. A tribulação vai crescendo, intensificando, tornando claro que a paz prometida pelo anticristo é uma ilusão de curto prazo com um preço eternamente alto. E enquanto isso, 2 figuras aparecem em Jerusalém que serão impossíveis de ignorar e impossíveis de calar. As 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11. 2 homens vestidos de pano de saco, profetizando por 1260 dias, exatamente a primeira metade da tribulação, com poder para deter a chuva, transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas. A tradição majoritária os identifica como Moisés e Elias, baseada nos poderes descritos e no contexto da transfiguração. O mundo vai odiar essas 2 testemunhas com um ódio que revela o estado do coração humano em seu ponto mais endurecido. Vai tentar matá-las. Vai falhar. Porque por 1260 dias, a graça de Deus vai manter essas 2 vozes ativas no centro de Jerusalém, alcançáveis para qualquer coração que ainda esteja aberto, dando ao mundo uma última oportunidade de entender o que está acontecendo. A abominação da desolação. Na metade exata dos 7 anos, o anticristo rompe o acordo. Entra no terceiro templo que ele mesmo ajudou a construir, para diante do lugar santíssimo, e se proclama Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, até se assentará no templo de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Esse é o momento que Daniel chamou de a abominação da desolação. O momento que Jesus disse que quando você vir, fuja sem olhar para trás. O momento que precipita a segunda metade da tribulação. O ponto de virada de toda a história humana. E nesse mesmo momento, o anticristo mata as 2 testemunhas. Seus corpos ficam nas ruas de Jerusalém por 3 dias e meio, o mundo inteiro assistindo ao vivo, celebrando, enviando presentes em comemoração. 3 dias e meio depois, diante dos olhos do mundo, eles ressuscitam e sobem ao céu enquanto todos assistem. A resposta de Deus ao maior triunfo que o anticristo julgou ter alcançado. A grande tribulação. Os últimos 3 anos e meio. Como nunca houve desde o princípio do mundo nem haverá jamais. As 7 taças da ira de Deus sendo derramadas em sequência. Úlceras malignas sobre os que têm a marca da besta. O mar transformado em sangue e toda criatura nele morrendo. Os rios e fontes em sangue. O sol queimando os homens com calor insuportável. Trevas sobre o reino da besta. O Eufrates secando completamente. E os 4 anjos que estavam aprisionados nas suas profundezas sendo finalmente soltos com um exército de 200 milhões, matando 1/3 da humanidade restante com fogo, fumaça e enxofre. E após cada taça, o mesmo refrão devastador, e não se arrependeram. E blasfemaram o nome de Deus. E não se arrependeram. O endurecimento chegando ao seu ponto mais absoluto, mais irreversível, mais trágico que qualquer coração humano já alcançou. Mas em meio a todo esse horror, algo que o mundo tentará suprimir mas não conseguirá está acontecendo. 144 mil judeus selados, 12 mil de cada tribo de Israel, preservados e proclamando o Evangelho com uma proteção sobrenatural que nenhuma força da besta conseguirá remover. E o resultado é uma grande multidão que ninguém pode contar, de toda nação, tribo, povo e língua, em pé diante do trono, com palmas nas mãos. Pessoas convertidas durante o período mais terrível da história. Em meio ao fogo e ao julgamento, corações se rendendo ao Cordeiro. A graça de Deus operando dentro da tribulação. Porque ele não desiste de ninguém até o último momento possível. Armagedon. A 6ª taça seca o Eufrates. E 3 espíritos imundos saindo da boca do dragão, da besta e do falso profeta vão pelos reis da terra, reunindo os exércitos do mundo inteiro para um lugar chamado em hebraico Har-Megido. Armagedon. Os reis do Oriente atravessando o Eufrates seco com seus 200 milhões de soldados.
Os exércitos do Ocidente mobilizados. O Anticristo reunindo toda a força militar que o planeta jamais concentrou em um único lugar. O objetivo final é Jerusalém. É Israel. É a tentativa final de eliminar o povo de Deus antes que o plano eterno se complete. Mas há algo que esses exércitos não sabem. Algo que Satanás sabe, mas não pode impedir. Que o general que vai aparecer no campo de batalha de Armagedon não é humano. E que nenhuma arma forjada por mãos humanas tem qualquer poder contra ele. O retorno de Cristo. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. O momento mais glorioso de toda a história do cosmos. Então vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O céu se abre. Um cavalo branco. Não a falsificação do primeiro cavaleiro dos selos. O original. O Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. Aquele cujos olhos são como chama de fogo e em cuja cabeça há muitos diademas. E atrás dele, os exércitos do céu, vestidos de linho fino, branco e puro. Entre esses exércitos, os que foram arrebatados antes da tribulação, que estiveram no céu durante os 7 anos enquanto a terra ardia, voltando agora com o rei para o triunfo final. E o Anticristo, com todo o poder que Satanás lhe deu, com todos os exércitos reunidos, não consegue resistir por um segundo. A besta e o falso profeta são capturados e lançados vivos no lago de fogo. E Satanás é aprisionado no abismo por 1000 anos. A fonte de toda a influência demoníaca que moldou a história humana, temporariamente removida do cenário. O milênio. Cristo reinando pessoalmente sobre a terra a partir de Jerusalém. Os santos ressuscitados reinando com ele. Satanás aprisionado, sem poder influenciar, sem poder enganar, sem poder acusar. A natureza restaurada ao que nunca foi desde a queda. Isaías capítulo 11. O lobo vivendo com o cordeiro, o leopardo deitando com o cabrito, a criança brincando sobre a toca da cobra. Um período de paz e justiça, onde o próprio rei está presente, onde as decisões são tomadas com sabedoria perfeita, onde a misericórdia e a verdade se encontram. 1000 anos de reinado teocrático direto de Cristo sobre a terra. E ainda assim, ao fim dos 1000 anos, quando Satanás for solto por um breve momento, haverá quem o siga. A revelação final da condição do coração humano sem a graça de Deus, que nem o paraíso restaurado é suficiente para transformar um coração que deliberadamente recusa seu Criador. Essa rebelião final será destruída em um instante. E Satanás será lançado no lago de fogo para sempre, onde estão a besta e o falso profeta. O grande trono branco. E então vem o julgamento final. O grande trono branco, de cuja face fugiram a terra e o céu. O universo físico inteiro recuando diante da presença do juiz. Os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus. Os livros sendo abertos. O livro da vida sendo aberto. E cada ser humano que já viveu sendo julgado segundo suas obras. Imperadores e escravos. Presidentes e mendigos. Todas as categorias humanas que separam e hierarquizam a humanidade desaparecendo completamente diante do trono. E aquele que não for achado inscrito no livro da vida sendo lançado no lago de fogo. A segunda morte. Não o fim da existência. A existência em separação permanente de Deus, que é a fonte de toda a vida, de toda alegria, de todo bem. A escolha que cada um fez ao longo de sua vida, confirmada definitivamente e eternamente. A porta do inferno trancada por dentro. A nova criação. E então, depois de tudo, depois dos cavaleiros e dos anjos e das taças e do anticristo e de Armagedon e do milênio e do trono branco, depois de toda a história do cosmos chegando ao seu clímax final, depois de tudo isso, Apocalipse capítulo 21, e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Não reformadas, não restauradas ao estado anterior, novas, completamente, radicalmente, eternamente novas. Uma criação que não carrega a memória da dor, que nunca conheceu a morte porque a morte foi destruída antes que ela começasse.
A nova Jerusalém descendo do céu. Muros de jaspe. Ruas de ouro puro transparente como vidro. 12 portas de pérola. Cada porta uma única pérola. E no centro de tudo, a realidade que torna toda outra glória desta cidade completamente secundária. Não vi nenhum templo na cidade, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são seu templo. Não há mais templo. Não há mais véu. Não há mais mediação. A presença de Deus é onipresente, irrestrita, direta, permanente. Ele habita com seu povo da forma que sempre foi a intenção original antes que o pecado instalasse a separação. E o rio da água da vida, límpido como cristal, procedendo do trono de Deus e do Cordeiro. E a árvore da vida frutificando todos os meses. E não haverá mais maldição. Essas 4 palavras desfazendo tudo o que foi desfeito na queda. O Éden restaurado, mas muito mais glorioso. Porque o Éden era o começo da história. A nova criação é o destino para o qual toda a história sempre apontou. Agora, depois de tudo isso, depois de você ter ouvido a história completa, do arrebatamento à eternidade, deixa eu te fazer a pergunta que toda essa narrativa existe para provocar. Onde você está nessa história? Não é uma pergunta retórica. É a questão mais concreta, mais urgente, mais praticamente importante que qualquer ser humano pode responder. Por que você está nessa história? Não como espectador, como personagem. Como alguém cujo destino é determinado não pelo que vai acontecer no mundo, mas pelo que já aconteceu no seu coração. Você vai ser arrebatado ou vai ficar? Vai atravessar a tribulação com o selo de Deus ou com a marca da besta? Vai comparecer ao trono branco como réu ou vai aparecer no retorno de Cristo como parte dos exércitos do céu? Vai habitar a nova Jerusalém ou vai ficar de fora para sempre? Essas não são questões teológicas abstratas. São questões de destino eterno. E se resolvem agora. A história completa do Apocalipse não é uma história de horror com final feliz apenas para alguns. É um convite, um chamado, uma mão estendida por um Deus que, mesmo conhecendo o fim desde o princípio, ainda escolhe oferecer a cada ser humano a oportunidade de fazer parte do lado certo da história. Você sabe o que está vindo. Você ouviu esse vídeo inteiro. Você tem o mapa. Você tem a chave. Você sabe o nome que abre todas as portas e fecha todas as armadilhas. Use esse conhecimento. Não apenas para entender o futuro, para mudar o seu destino dentro dele. Se inscreva no canal agora e ative o sininho, porque essa série continua e cada novo vídeo que publicamos carrega esse mesmo peso e essa mesma urgência. Deixa o like, porque ele ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir a história completa antes que ela comece a se desenrolar com mais velocidade do que o mundo consegue processar. E compartilhe esse vídeo com todo mundo que você ama, com todo mundo que você conhece, com cada pessoa que você deseja ver do lado certo dessa história quando os capítulos finais chegarem. O que está vindo não é mais ficção, não é mais teoria, não é mais possibilidade distante. É o próximo capítulo de uma história que já começou, que já está se movendo, que já tem os atores no palco e as peças no lugar. Eu te vejo no próximo vídeo. E que Deus te veja no arrebatamento.